Cerca de 6 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de violência. Em defesa da vida das mulheres, a Durga Sindical promoveu no dia 8 de abril uma mesa redonda sobre feminicídio e violência de gênero, desafios para a universidade e a sociedade. A jornalista Télia Negrão, uma das palestrantes, manifestou preocupação com a cultura machista e misógina no Brasil. A gente vive um momento de extrema gravidade em relação à violência contra as mulheres e ao feminicídio no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, em particular, desde o ano passado, a gente passou a viver o que a gente chamou da tragédia da Páscoa. Quando, numa sexta-feira da Paixão, 6 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Isso não é normal, isso não é natural. O tema ganhou tal dimensão que se instalou uma comissão parlamentar aqui no Rio Grande do Sul, de deputadas federais, para investigar esse problema, que acabou levantando as causas dessa situação vivida. Como uma cultura extremamente machista e misógina que não é enfrentada por políticas de prevenção e a total falta de proteção das mulheres pela inexistência de políticas públicas. É muito importante enfatizar que a violência contra as mulheres e o feminicídio não atinge igualmente as mulheres. Ela vem e se acomoda com mais facilidade e muito maior truculência nas mulheres que vivem com diferentes marcadores sociais. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres mais vulnerabilizadas pela situação econômica e social, vivendo em periferias ou em locais distantes, são aquelas que são mais vitimadas pela violência. Então, as políticas públicas, elas têm que corresponder a essa realidade. Ela tem que considerar as diferentes dimensões dessa violência, as diferentes mulheres que acabam sendo alvo dessa violência e se articularem estratégias para enfrentamento desse problema gravíssimo em nosso país. A professora Maria Lúcia Moritz atualizou os dados alarmantes do feminicídio no Rio Grande do Sul. Em fevereiro nós estávamos com 20 casos e agora essa semana, 7 de abril, 40 dias depois, nós estamos com mais 7 casos. Então o Rio Grande do Sul está fechando 27 casos de feminicídio. A maioria dessas mulheres eram mulheres com medidas protetivas e aí a gente também tem que pensar em como vamos fazer o enfrentamento para que esses casos e para que esse time de crime, que ele é evitável, é um crime que a gente tem que reforçar isso, né? É um crime que pode ser evitado. E aí a gente tem que atacar do ponto de vista cultural, e aí a gente tem que pensar essa estrutura patriarcal e como a gente vai desconstruir, né? E também pensarmos em políticas públicas e na atuação, né, do poder público. Temos protocolos, temos todo um regramento, mas como isso se tornar mais efetivo e eficaz? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é letramento de gênero, não só para o Poder Judiciário, mas também para órgãos públicos em nível estadual, como a polícia e outras instituições, a própria Brigada Militar, para que consigam fazer, né, um enfrentamento e consigam, a partir dessa perspectiva, fazer um melhor enfrentamento. Nós temos, né, o caso da Lei Maria da Penha e também a patrulha, né, da Maria da Penha, que tem se esforçado muito, mas a gente precisa de mais para podermos avançar no combate a esse crime que é evitável. A cientista social Suelen Aires trouxe ao debate um olhar sobre questões de classe e raça nos feminicídios e defendeu que o conservadorismo da extrema-direita também é responsável pela violência contra as mulheres. Um dos casos foi um caso muito interessante, que era um caso de uma bancária, e esse caso tornou-se um caso que estampou as capas do jornal Diário de Santa Maria por muitos meses. Aquele caso foi trazido desde o primeiro momento, né, aquela mulher ideal, entre aspas, né, aquela mulher numa perspectiva de encapsulá-la, né, numa ideia de uma mulher trabalhadora, de classe média, mãe, que foi morta pelo seu companheiro. Então, todo um trato em relação àquele caso. E teve o quinto caso, que foi uma mulher negra, periférica,
da minha região, da Zona Oeste de Santa Maria, que o caso foi o caso mais perverso, na minha humilde avaliação, que ela foi morta, ela foi esquartejada e o seu corpo foi deixado num local de muita circulação, que era uma rede de supermercados em Santa Maria, e aquele caso tornou-se uma nota de rodapé. Ali eu comecei a pensar que eu precisava avançar nas minhas pesquisas. Eu queria trazer um pouco sobre o papel da universidade, da gente pensar que política pública precisava ser pensada a partir daquelas inquietações que eu pensei ali, e a partir dali eu não consegui mais não pensar sobre os marcadores de classe, de raça, de como essas vítimas, algumas são vítimas ideais, entre aspas, né? Vítimas em que o sistema acolhe, vítima que entra no sistema é acolhida e vítimas que não são consideradas. E aí esse caso da nota de rodapé foi que me fez chegar até o doutorado. No mestrado eu estudei políticas públicas de enfrentamento à violência, estudei o papel da política pública nacional, né, com o Ministério das Mulheres. Tive a oportunidade de acompanhar a política pública no estado do Rio Grande do Sul, com a nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres, que bem a Télia apresentou aqui. Nós tivemos o auge de uma política pública pensada e construída também pelas mulheres. Nós estamos diante de um momento de que o conservadorismo está avançando e utilizando de uma reação nessa perspectiva do que eu chamo de racismo patriarcal. E a violência de gênero e o feminicídio, ele está calcado nessa ideia de pensar essa hierarquia de gênero, essas hierarquias de gênero numa ideia de um discurso conservador, de uma família tradicional, aonde essa mulher está num papel de subalternidade, ou no cuidado, ou no espaço doméstico, ou seja, romper com isso é algo que nós avançamos há muito tempo, nós enquanto movimento feminista, enquanto pesquisadoras também, né, numa perspectiva dessa mulher, da construção dessas mulheres diversas, porque somos diversas, do campo da cidade, né, pensando na nossa sexualidade, a questão racial, então tantas outras, mas nós estamos diante de um contexto em que está em curso um conservadorismo, numa ideia de uma construção de uma família tradicional, onde muitas de nós não está ali, o tema da moralidade e do controle sobre os corpos, né? Então, quanto esse conservadorismo utiliza da moralidade religiosa, muitas vezes para justificar o controle sobre esses corpos, em tese, né, que eles consideram femininos, e o que não está nessa caixa do em tese feminino, né, são corpos a serem exterminados. O professor Sondre Schneck, diretor social-cultural da Durga Sindical, valorizou a preservação da vida das mulheres. Existe uma distância enorme, então um abismo da narrativa e da enunciação do que é o feminicídio e do que está acontecendo do ponto de vista da vida dessas pessoas, da subjetividade, do direito à vida dessas pessoas e do quanto isso é tratado pela sociedade por uma via do negacionismo. E o negacionismo, ele é uma ferramenta ou um modo de intervenção, né, que não tem sido utilizado somente nisso, né? Então, a gente tem visto o negacionismo entrando e invadindo, digamos assim, os nossos direitos, né? Então, é o nosso direito à vacina, a melhor informação sobre a vacina, é o nosso direito sobre a melhor informação sobre, enfim, determinados outros assuntos, clima, né? A questão do clima, aliás, tem uma questão do clima para comentar ali, só vou suspender aqui e dizer: não haverá resiliência climática, não haverá enfrentamento da crise climática se as mulheres não estiverem vivas. Porque o cuidado das comunidades, o cuidado nos territórios e as ações que sustentam a sociedade, com todos os questionamentos, que não é um cuidado pago, né, que o cuidado doméstico tem todas essas questões, são essas pessoas que estão sustentando. Então, não adianta a gente passar lá
né, na frente do enfrentamento da crise climática se não tiver mulheres para que a gente, de fato, sobreviva enquanto sociedade. A Durga Sindical seguirá na defesa da vida das mulheres e de uma educação antimachista e defende uma ação sindical focada em políticas públicas para combater a violência e o feminicídio. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.